Nessa aula de hoje, nós vamos ver na prática, em uma peça cadavérica, como fazemos uma exodontia de molar e como tratamos as possíveis complicações associadas a essa extração. E a primeira dica que nós damos é que sempre façamos a contagem dos dentes. Dessa forma, a gente nunca vai correr o risco de fazer uma exodontia de um dente de modo equivocado. Uma vez obtida a anestesia, a gente inicia com uma incisão intrasulcular, de distal para mesial, até que a gente toque o dente vizinho. É muito importante a gente ter atenção ao posicionamento da lâmina e por isso o afastador deve estar muito bem posicionado para que a gente não tenha lesões ao lábio do paciente. Então a gente realiza a incisão da papila na sua porção mesial e aí do lado do elemento 16 a gente faz a incisão virando a lâmina para que a gente consiga incisar a porção distal da papila entre o 17 e o 16. Uma vez completada a nossa incisão, nós vamos partir para o descolamento, que a gente pode fazer com sindesmótomo ou com um descolador de Mold. Lembrando que a ponta do Mold deve estar sempre direcionada para o tecido duro, para evitar lacerações na gengiva. Com o Mold, a gente pode fazer movimentos onde a gente faz uma espécie de raspagem de um lado a outro. A gente pode fazer um movimento onde a gente gira o Mold. E a gente pode fazer um movimento semelhante a uma alavanca, onde a gente apoia o Mold e direciona ele apoiado para a lateral. E é claro que todos esses movimentos são movimentos muito sutis para que a gente não tenha lesões dos tecidos moles. Na região da papila, o movimento de rotação ele é muito útil. Uma vez que a gente esteja com o instrumental bem apoiado, o simples movimento de rotação já propicia um descolamento adequado. No lado palatino, nós vamos fazer os mesmos movimentos, lembrando sempre de apoiar a ponta do seu instrumental de descolamento, seja ele um sindesmótomo ou um Mold, com a ponta ativa direcionada sempre para o tecido duro. Então, assim como na vestibular, nós vamos fazer os mesmos movimentos, semelhante a uma raspagem, movimentos de rotação e semelhante a uma alavanca, com muita gentileza e cuidado com o tecido. Uma vez que nós já tenhamos toda a mucosa vestibular e palatina descolados adequadamente, a gente tem aí espaço para adaptar os nossos instrumentais de luxação. Então nós temos aqui a papila já descolada, assim como toda a mucosa ao redor do dente, o que inclui a região vestibular, distal e palatina. Muito importante que a gente observe aqui o posicionamento do nosso afastador. O instrumental deve estar o tempo todo tracionando o tecido e nunca apoiando. Então, se eu apoio a ponta do Minnesota, eu acabo causando uma depressão no tecido. Assim, então, o instrumental deve ser utilizado de modo a efetivamente afastar os tecidos e criar o espaço para que a gente consiga adaptar os nossos instrumentais. Uma vez realizado todo o descolamento, a gente vai partir então para os movimentos de luxação. E por isso que é importante a gente ter, inclusive, a papila muito bem descolada, para que a gente consiga inserir a nossa alavanca no ponto de apoio mais efetivo, que é a crista óssea. Então nós vamos sempre buscar esse apoio. E para isso, a gente precisa ter acesso, visibilidade, e só o descolamento correto da papila nos permite isso. É muito comum a gente ter a soltura ou a desadaptação de algumas coroas. Então é importante que a gente interrompa nesse momento os movimentos de luxação e remova essa coroa para que não corra o risco do paciente deglutir ou, ainda pior, aspirar essa coroa. A gente pode fazer essa remoção com fórceps ou até mesmo com uma pinça goiva. E caso essa coroa se solte completamente do seu instrumental, um instrumental mais delicado e mais preciso, com a ponta mais fina, como a pinça hemostática, nos ajuda a capturar esse fragmento. Retomando então a luxação, a gente movimenta bem esse dente com a alavanca e depois podemos iniciar os movimentos de luxação com fórceps. E nesse caso, o fórceps indicado para essa exodontia é o fórceps 18R, de right, do inglês, que é do lado direito
do nosso paciente. O fórceps vai ser então adaptado, nós devemos buscar sempre o posicionamento mais apical e ter muita atenção aos movimentos de luxação. Então, se a gente sente que esse fórceps não está adaptando corretamente, a gente pode retomar um pouquinho o nosso descolamento até que a gente consiga visualizar a crista óssea, porque dessa forma a gente garante que a gente não está apreendendo o osso no movimento de luxação. Uma vez que a gente tem esse correto acesso à região de interesse para a adaptação do fórceps, nós vamos iniciar os movimentos de luxação. Então a gente começa com os movimentos no sentido vestíbulo-palatino. E durante esses movimentos, a gente pode pedir também que o nosso auxiliar mantenha ali o afastamento e nós vamos com a nossa mão não dominante palpar, utilizar o tato para sentir se o movimento de luxação está sendo efetivo naquele dente somente, sem luxar os dentes vizinhos. E muitas vezes, com a utilização do fórceps, a gente precisa pedir ao paciente que abra um pouquinho mais a boca para que a gente consiga ter espaço efetivo para apreender o dente com fórceps e fazer a luxação no sentido correto. Então a gente progride nos movimentos de luxação e observa. Caso a gente não tenha sucesso, a gente pode partir para um outro planejamento, mudando então a nossa via de acesso para uma via não alveolar. Para isso, a gente precisa fazer uma incisão relaxante para que a gente consiga descolar todo o retalho. Então a gente pode utilizar uma incisão, lembrando sempre que tem que ter a base mais ampla em direção à região distal da papila que a gente já descolou. Lembrando que essa incisão ela tem que chegar até o nível do periósteo. Então, novamente, nós vamos descolar o tecido, agora num retalho de espessura total. É importante que a gente tenha muito cuidado nesse descolamento e que a gente efetivamente descole todo o periósteo do osso. Aqui a gente observa, inclusive, a raiz mesiovestibular por transparência. E tendo descolado grande parte do tecido, a gente consegue inverter a ponta do molde e proceder ou continuar com o nosso descolamento de modo mais efetivo. Uma boa dica é que toda vez que a gente faça a incisão relaxante, a gente descola também a porção do tecido que não é da região de interesse. Isso vai facilitar a nossa sutura no momento de fechamento do retalho. Então a gente verifica o nosso descolamento, verifica se a gente tem espaço, inclusive para a gente fazer a adaptação do nosso afastador, já afastando o tecido descolado. Isso minimiza a chance de traumas nesse tecido, além de favorecer aí o espaço para a utilização dos instrumentais que a gente vai utilizar para fazer a exodontia pela via não alveolar. Observem que a ponta do Minnesota ela toca e apoia no tecido ósseo. Aí sim, sobre o tecido ósseo a gente pode apoiar o instrumental, porque a gente não tem mais o risco de laceração, uma vez que o tecido já descolado está protegido pelo próprio afastador. Tendo todo o leito cirúrgico preparado, a gente pode então, com o auxílio de uma peça reta e uma broca esférica, como na imagem, fazer então a osteotomia. O interessante é que se faça essa osteotomia ao redor do dente, de modo que a gente consiga fragilizar o osso que está segurando o dente, para que a gente consiga então fazer a luxação e a avulsão do elemento dentário. Lembrando sempre que o procedimento de osteotomia deve ser feito sob irrigação abundante, para a gente evitar o sobre- ou superaquecimento, que poderia levar a uma necrose, e também para favorecer a visualização ali do leito cirúrgico. A gente tem que ter muito cuidado na utilização de instrumentais rotatórios, principalmente nos dentes adjacentes. Então nós vamos com muito cuidado, removendo ali todo o tecido ósseo ao redor do dente e nós vamos progredindo, expondo cada vez mais no sentido apical
esse dente, que é o dente de interesse. É importante, então, que a gente tenha acesso a todo esse dente e, se possível, até alcançar a região de furca para uma melhor adaptação do fórceps. Lembrando sempre de ter muito cuidado com o tecido palatino. Então, primeiro a gente adapta o fórceps na palatina e depois na vestibular, fazendo então os movimentos de luxação.